Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Crescendo e avançando na palavra, praticando tudo aquilo que você tem aprendido aqui? Tenho certeza que sim, na verdade. E o grande segredo, querido, de uma vida bem-sucedida está exatamente nessa prática. Então quero te encorajar todos os dias. Leia a Bíblia, pratique a palavra, vamos crescer e avançar dentro daquilo que Deus tem. Eu sou Leandro Machado e é um prazer estar com você aqui lendo a Bíblia todos os dias, every single day, né? Day by day, nós estamos aqui todos os dias, né? Aprendendo e crescendo. Pega sua Bíblia aí, aumenta o som. Hoje eu vou ler aqui, ó, a revista aí atualizada. É isso aí. E nós vamos de Marcos capítulo de número 11, verso de 1 até o 14. Então, Marcos 11, de 1 até o 14. Ele vai dizer assim, ó: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e lhes disse: ide à aldeia que aí está diante de vocês, e logo ao entrarem achareis um preso, um jumentinho ali, e qual ninguém ainda montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir e levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes. Então Jesus o montou. E muitos estendiam, melhor dizendo, as suas vestes ao caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como aqueles que vinham, clamavam: hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia junto com os 12. É muito legal, gente, que todas as profecias que existiam sobre a vida de Jesus se cumpriu. Às vezes tem coisas que não faziam sentido, né, até mesmo para os discípulos, mas eles seguiam porque eles sabiam que tudo, exatamente como os profetas tinham anunciado sobre cada coisa, Jesus tinha que fazer, tá bom? Versículo 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura achava-se alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. A gente sabe o que vai acontecer. Jesus, né, de fato lança essa palavra: essa figueira não produz mais frutos, porque ela tinha a aparência de uma coisa que não era. Quando Jesus chega perto dela e avista folhas, ele também precisava encontrar frutos, não é verdade? E quando ele não encontra, ele lança uma palavra, e a gente vê que aquela, né, figueira, ela deixa de ter duas faces, duas caras, deixa de enganar as pessoas, sabe? A nossa vida tem que ser assim, gente. Nós precisamos parecer uma coisa e viver essa vida. Nós não podemos ter essa, né, parecer com uma coisa e viver outra, uma vida escondida. Fala uma coisa aqui, faz outra coisa lá. Não, o cristão, ele tem uma vida só. Bora lá então, agora nós vamos começar livro novo, né? Nós terminamos 2 Samuel e hoje nós vamos começar o livro de Reis. Então deixa eu abrir aqui, ó. Então, Reis, 1 Reis, capítulo de número 1. Então, pra gente começar aqui, nós terminamos, vimos lá muita coisa legal, né, nos livros de Samuel, quantos livros estamos lendo juntos, né? Então bora lá, 1 Reis capítulo de número 1, bora. E ele fala assim, ó, Reis 1:1, 1 Reis 1:1. Sendo o rei Davi já velho e entrando nos seus dias, envolviam-se com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procura-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, todos os limites de Israel uma jovem formosa, e acharam Abissag, a sunamita, e trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu, né? Não teve relação sexual com ela, tá bom? Então Adonias, filho de Ragite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha na mão, apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, animais selvagens, cevados, junto com a pedra de Zoalete, que estava perto da fonte de Rogel.
E convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, e Benaia e os valentes, e a Salomão seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, e apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, agora reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei, e depois de ti confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara, e já o rei muito velho, e Absag o sunamita o servia. Betseba inclinou a cabeça, prostrou-se ao rei e perguntou: O que desejas? E respondeu-lhe ela: Senhor, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas ao teu servo Salomão não convidou. Gente, era uma trairagem que você não tem noção, né? Esse Velho Testamento, principalmente nessa parte de rei, a gente percebe que você vê que é um trai no outro. A gente já viu mesmo o próprio Absalão traindo o pai, né? Era um negócio muito bagunçado, né? Onde tem carne, a gente tem esse tipo de coisa, né? Verso 20: Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que te declares quem será o seu sucessor, que assentará no seu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-lhe ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, pois é ele a quem se sentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, o meu senhor, e não fizeste saber ao teu servo quem se sentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chama-me a Betseba. E ela se apresentou ao rei e se colocou diante. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma em toda a minha angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra, e diante do rei disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse então o rei Davi: Chamai agora Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes ao rei: Tomai, pois, convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Guiom. Zadok o sacerdote com Natã proferiu ali a profeta: Ungirão ali o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará o meu lugar, porque ordenei: seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia filho de Joiada respondeu ao rei e disse: Amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, o meu senhor, assim seja também com Salomão, e faça a ele diante do trono deste que seja maior que o meu trono, maior que o trono de Davi, meu senhor. Então desceu Zadok o sacerdote, Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e levaram até Guiom. Zadok o sacerdote tomou o tabernáculo do chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram uma trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e se alegrando com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram. Quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o sonido de trombetas e disse: O que significa esse ruído da cidade alvoroçada? Estando eles ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei Salomão.
continue como rei Salomão. E Davi enviou com ele Zadok, sacerdote Natã, e o profeta Benaia, filho de Joiada, aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei lá em Guiom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Este é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus o nome de Salomão, que seja mais célebre que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o seu leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo-o com os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e pegou nas pontas do altar. Foi dito então a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá da terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e ele lhe disse: vai para a sua casa. Então a gente percebe, né, que, né, um cara estava tentando assumir, aí de fato Davi eleva o outro, né, e aí aqui Adonias, eu acho até nobre essa atitude, né, de Salomão, porque ele já poderia falar: puxa, o cara uma hora ou outra pode tentar me trair, eu já vou matar ele agora. Mas a gente vê, não é, Salomão perdoando ele, deixando ele viver em paz. Bora lá então agora para o livro de Oséias, né? Nós estamos lendo aí Daniel, vamos chegar aqui, ó, Amós, vamos chegar aqui, ó, Joel, vamos chegar aqui então, Oséias, vamos lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, puxa, cadê? Aqui, ó. Boa. Chegamos. Oséias capítulo de número 4, nós vamos ler aqui de 11 a 19. Ele diz: a sensualidade e o vinho, não é, e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram seu senhor. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terabintos. Porque é boa sua sombra, por isso vós, filhas, se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castiguei, né, ou não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais que sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Gente, isso aqui era a realidade do povo de Israel, né? Ele se prostituía e cometia toda sorte de pecado, além de abandonar a Deus e adorar outros deuses, né? Por isso que Deus aqui em Oséias trata a nação de Israel como uma geração prostituta, né? O termo que ele usa aqui. Ele fala no verso 15: ainda que tu, Israel, queres prostituir-se, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, e nem subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Como vaca rebelde se revelou em Israel, será que o Senhor apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Agora Oséias 5, 1 a 3, para dar a quantidade de versículo aqui de hoje. E ele diz: ouvi isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, porque este juízo é contra vós, visto que fostes um laço em Mispa e a rede estendida sobre o Tabor. Na prática dos excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei todos eles. Conheço a Efraim e Israel, e não me está oculto, porque agora tens te prostituído, ó Efraim, e todo Israel se contaminou. Então a gente vai ver aqui, de fato, Deus mandando uma real, né, falando sobre a vida reprovada que Israel vive. Durante todo o tempo a gente aprende, né, que Deus, né, é o único Deus a ser adorado, e quando o povo vira as costas para Deus, para adorar outras coisas, ter outras religiões, né, Deus compara eles a uma prostituta. E o grande X é que quando eles viram as costas para Deus, toda a sorte de delito e pecado começa a se transformar em algo normal, porque era muito comum dessas outras culturas, principalmente de povos que adoravam outros deuses, dentro dos seus rituais cometerem orgias, não é, sacrifícios mesmo, e automutilação. Era uma coisa bem feia mesmo, tá bom? Então
posso te falar uma coisa, seja fiel a Deus em todo tempo, você vai desfrutar da bênção dele. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem ajudado cada um de nós. Eu oro para que nós venhamos continuar fiéis ao Senhor em tudo que nós vamos fazer, para que o teu santo nome seja exaltado. Te agradeço mesmo, Pai, por um ótimo dia, que todos nós venhamos ter aí um ótimo final de semana, não é? Uma ótima semana abençoada, desfrutando da bênção do Senhor em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amo você, deixa o like aqui, escreve aqui embaixo o que Deus falou no seu coração no dia de hoje, deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho, compartilha com alguém e até amanhã. Tchau, tchau.